2h48. Vamos voltar a Brasília agora com Luciana Bertolin, que você acompanha também com imagem. Luciana, boa tarde. Estamos com problemas no som da Luciana Bertolin, que vem com mais informações de Brasília. Agora sim, Luciana? Agora sim, Denise. Boa tarde. Desculpa, eu desliguei o microfone. O ministro Dias Toffoli, que é ministro aqui do Supremo Tribunal Federal, às vésperas de assumir a presidência aqui da casa, ele fez uma palestra hoje a estudantes aqui de Brasília e comentou os 30 anos da Constituição. Fez questão de defender o Poder Judiciário. Segundo ele, a democracia só é forte quando há poderes fortes e independentes e um judiciário livre. Fez questão também de deixar muito claro que os ministros aqui do Supremo, os juízes de uma forma geral, eles não defendem um posicionamento porque eles acham certo ou errado. Não são como parlamentares que votam por achar aquilo que seria o melhor. Segundo ele, o que o judiciário faz é o seguinte: analisa as regras em vigor e votam. Eles se posicionam de acordo com as leis vigentes, com as regras pré-estabelecidas. E até por conta disso, segundo o ministro, tem algumas vezes que os ministros aqui do Supremo, do Judiciário de uma forma geral, se posicionam inclusive contra as chamadas maiorias. E algumas vezes é preciso proteger as maiorias delas mesmas. Nesse contexto, muitas vezes, compete ao Poder Judicial o difícil papel de restringir a vontade popular, em nome da proteção dos direitos fundamentais, evitando assim o esmagamento de minorias. E muitas vezes as pessoas não entendem por que no Supremo se debate, se discute, às vezes até tem alguns arranca-rabos, como se dizia lá em Marília, interior de São Paulo, mas isso é da essência da democracia. A pluralidade, a diversidade é da essência da democracia. Segundo o ministro, Denise, o fato dos ministros aqui do tribunal brigarem muitas vezes em plenário, o fato dos placares serem apertados em temas polêmicos, isso não significa que o judiciário está dividido, não. Dias Toffoli faz questão de ressaltar que isso significa que os ministros se debruçaram sobre a questão, todos tentaram aí entender da melhor forma possível, defendendo os seus pontos de vista com base na legislação atual, e isso mostra para a população que não há um racha, e sim uma grande discussão buscando-se o melhor posicionamento possível. Ele fez questão de ressaltar também que muitas vezes a gente reclama da situação do Brasil, reclama da nossa democracia, e ele diz que a gente precisa aproveitar a vantagem da nossa democracia, ainda está em construção, do nosso país ainda está em construção, que aí sim a gente pode construir, a gente pode ter o país que a gente quer no futuro. É uma construção que anda meio torta recentemente. Ele fez algum comentário à ação do Modesto Carvalhosa, no sentido de não permitir que ele assuma a presidência do STF exatamente por decisões anteriores dele, a questão de Zé Dirceu. Ele fez algum comentário, Luciana? Ele só lembrou que trabalhou no governo petista, que foi assessor da Casa Civil, trabalhou nas administrações, foi advogado-geral da União, não diretamente com relação a esse assunto. Mas vale lembrar, Denise, que o ministro, em momento nenhum, por exemplo, ele se declarou impedido para julgar o processo do mensalão. Então, assim, e dentro do tribunal, isso também não entra-se muito no mérito da questão quando o ministro não se sente impedido de participar desse ou daquele julgamento. Não houve um comentário formal com relação a essas afirmações, mas não há sinalização de que qualquer ministro, não só o Dias Toffoli, mas qualquer outro ministro, por conta de votos, por conta de posicionamento, vá ser impedido de assumir um tribunal. E assim, é uma votação simbólica, né? Porque tem, assim, uma sequência dos ministros assumirem o tribunal. E isso com certeza vai acontecer. Ele vai substituir a ministra Carmen Lúcia a partir de setembro. O tribunal vai mudar completamente, a expectativa é essa, Denise, porque a ministra Carmen Lúcia, ela não está querendo, por exemplo, discutir questões salariais, os sindicatos eles estão apostando de que assim que Toffoli assumir, vai ser mais fácil discutir uma proposta para ser encaminhada ao Congresso Nacional, por exemplo, de reajuste do judiciário do ano que vem. Certo, Luciano, muito obrigada, uma boa tarde. Boa tarde, Denise.